Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Willton Nascimento e você está onde? No canal Evangelho do Reino, onde juntos iremos aprender mais sobre a Palavra de Deus. Antes de tudo, você já sabe, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar também esse conteúdo. Ative também o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Segue também a nossa página no Instagram que vai estar logo aqui. Antes de começar o estudo da Bíblia, eu gostaria de te convidar a fazer uma oração para pedirmos a direção de Deus para o estudo da mesma. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque aqui estamos mais uma vez para estudar a Tua Palavra. Que o Teu bom Santo Espírito possa nos dirigir e nos guiar naquilo que o Senhor quer nos ensinar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, nós estamos aqui iniciando a série de estudos sobre Apocalipse, o futuro de esperança. E hoje nós vamos estudar sobre a carta às 7 igrejas. Deus, Jesus Cristo, ele se apresenta a João e ele pede que João escreva 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, né? Não era 7 denominações cristãs, não era 7 igrejas diferentes, 7 religiões diferentes, mas eram 7 períodos, 7 fases da igreja cristã que a igreja cristã passaria. E aí eu te convido a ir a Apocalipse capítulo 1, do 10 ao 13. Apocalipse capítulo 1, Apocalipse, último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 1, do 10 ao 13. Vai dizer o seguinte: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aí aqui vai falar o nome das igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com a cinta de ouro. Aqui João está lá na ilha de Patmos, e Jesus se apresenta para João. João fala: Achei-me espírito no dia do Senhor, num sábado, num dia de sábado. E aí João está lá, e Jesus aparece para ele, glorificado. Haviam se passado muitos anos desde que João tinha tido o último contato com Jesus Cristo, né? Desde que João tinha tido o último contato com Jesus Cristo lá no mar de Tiberíades, está registrado no Evangelho de João também nos últimos capítulos. E depois João já está bem velhinho, e Jesus se apresenta e diz: João, o que você vê, o que você vai ver agora, você escreve e envia às 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia. E o interessante é que essas 7 igrejas estão em um sentido horário, né? Primeiro a gente tem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, é algo bem interessante. E Jesus, ele usa as características de cada igreja, ele usa as características de cada igreja para poder, como que eu posso falar? Para poder ilustrar os períodos que a igreja cristã passaria. Como eu falei antes, não são 7 denominações cristãs, não são 7 igrejas diferentes, mas são 7 períodos. 7 períodos em que a igreja cristã passaria, né, ao longo de toda a história. E eu gostaria de começar pela igreja de Éfeso, né? Apocalipse 2, 1 ao 7 vai falar a respeito da igreja de Éfeso. E qual era a característica dessa igreja? Essa igreja, ela foi caracterizada pela pureza apostólica. Como assim pela pureza apostólica? Porque sabe quem que eram os membros dessa igreja? Paulo, Pedro, Tiago, João, homens cheios do Espírito Santo, né? Cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, sábios na palavra de Deus, né? Homens que se colocavam à disposição de servir a Deus e ao próximo. A igreja de Éfeso, ela foi caracterizada pela pureza apostólica, né? Uma igreja santa, pura, bondosa. E quando a gente vai para Apocalipse 2, do 8 ao 11, nós temos agora a igreja de Esmirna. Essa igreja, ela também foi uma igreja pura, né? Um período que a igreja estava pura, só que ela ia passar por um período de perseguição. Jesus falou assim: olha, vocês fiquem firmes, pois o diabo está para lançar alguns de vós na prisão durante 10 dias. Quando a gente vai para aplicar os dias e anos em questão de profecia, nós sabemos, a gente já estudou nos estudos passados, que um dia significa um ano literal em profecia. Então, 10 anos, né? Teria ali 10 anos de intensa perseguição,
E aqui na igreja de Esmirna, Satanás ele tenta manchar essa pureza apostólica, a pureza da igreja de Esmirna, só que ele não consegue. A igreja se mantém firme, Jesus ele fortalece a sua igreja. A igreja de Éfeso, ela vai do período do ano 31 de nossa era, que foi no ano do sacrifício de Jesus, que ele morreu na cruz e ressuscitou, do ano 31 até o ano 100. Por que até o ano 100? Porque no ano 100, aproximadamente, João, o último apóstolo que estava vivo, ele morre. Né? Então, do ano 31 ao ano 100. A igreja de Esmirna, ela vai do ano 100 até o ano 323, né? Uma igreja que também era pura, mas Satanás ele tentou manchar perseguindo os cristãos, perseguindo fervorosamente os cristãos. Depois nós temos em Apocalipse 2, do 12 ao 17, nós temos a igreja de Pérgamo, né? A igreja de Pérgamo, aqui nós temos uma fase bem difícil, porque aqui começa uma coisa muito ruim. Aqui no ano 321, nós temos Constantino, ele assina um decreto permitindo que os cristãos parem de ser perseguidos. Isso aparentemente parecia ser algo bom, mas não foi algo bom. Sabe por quê? Porque Satanás ele mudou de estratégia. Ele viu que a perseguição aos cristãos não estava dando certo, o que ele fez? Eu vou me infiltrar então dentro da religião cristã para poder espalhar o engano ali no meio deles. E aqui começou a disseminação de mentiras. Aqui começou-se a se misturar a verdade com mentiras, né? Constantino ele é um imperador romano, ele assina um decreto permitindo que os cristãos possam praticar a sua religião, mas aqui começa um grande erro, um grande engano, né? Como profetizou Daniel lá no capítulo 7, aqui começa um grande erro, porque ao invés da igreja mudar o Estado, mudar, eu não diria o Estado, mas mudar as pessoas, os pagãos agora começam a mudar a igreja. Constantino, ele, desculpa, não foi, o decreto que ele assina não é permitindo que os cristãos parem de ser perseguidos, mas ele assina um decreto mudando o sábado para o domingo. A primeira coisa que acontece é mudar a lei de Deus. Mudaram a lei de Deus. Em Daniel 7:25, se não estou enganado, Deus revelou para Daniel o seguinte: Daniel, o chifre pequeno, que significa poder em profecia, cuidará em mudar os tempos e as leis. E aqui nós vemos o cumprimento dessa profecia, né? Cuidando de mudar os tempos e as leis. Quando a gente vai para a igreja de Tiatira, foi um período também muito ruim. A igreja de Pérgamo, ela vai do ano 323 ao ano 538. Esse período aí de anos onde começou-se a disseminar o erro. Do ano 538 até o ano 1798, nós temos o período da igreja de Tiatira. Essa foi a pior fase da igreja. Por quê? Foi a fase que nós conhecemos como a Idade Média. Aqui houve grande perseguição. Satanás, por meio da Igreja Católica Apostólica Romana, ele estabelece o Tribunal do Santo Ofício, onde a Igreja considerava herege todo aquele que se mantinha firme pela palavra de Deus e não queria seguir as tradições da Igreja Romana. Né? Então aqui foi um dos piores períodos. Não houve progressão no saber, na ciência, nada disso. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana teve o domínio e aqui por 1260 anos ela dominou, perseguindo todo aquele que se mantinha fiel, leal à palavra de Deus. Um grupo muito perseguido, que você já deve ter ouvido falar, foram os valdenses. É um povo pacífico que vivia alicerçado na palavra de Deus, mas foi muito perseguido por Roma, por esse poder religioso que cuidaria em mudar os tempos e as leis e oprimiria o povo de Deus. Um período muito ruim, que foi do ano 538 ao ano de 1798. Uma grande perseguição, matou milhares de cristãos. Só que Jesus, ele olhando para o futuro, ele disse uma coisa bem interessante. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos justos. E aí, o que trouxe abreviação a esses anos de perseguição? Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero. Antes de Martinho Lutero, Deus já havia levantado homens como John Wycliffe, John Hus, Jerônimo de Praga,
homens que se mantiveram firmes pela palavra de Deus, só que foram perseguidos, né? Wycliffe morreu assim de morte normal mesmo, mas John Hus e Jerônimo de Praga, eles foram queimados em praça pública, né? E tantas outras perseguições que Roma cometeu, mas Deus ele levanta um homem chamado Martinho Lutero. E no dia e então ele vai até a igreja de Wittenberg e lá em um grande movimento, que era o dia de Todos os Santos, ele prega as 95 teses na igreja no castelo de Wittenberg. Ali ele traz a abreviação, Jesus usa aquele homem para trazer a abreviação a essa perseguição, porque senão nenhuma carne iria se salvar. No ano de 1517, nós temos ali as 95 teses pregadas por Martinho Lutero, onde trouxe a abreviação a essas perseguições, que foi do ano 538 ao ano de 1798, o maior período assim de perseguição. E aí nós temos a igreja de Tiatira, certo? Agora a gente vai para a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia. Esses dois períodos, eles estão assim juntos, por quê? Porque são dois períodos de reforma e reavivamento. O período de Sardes, ele começa do ano 1798 até o ano de 1833. Um período onde as pessoas elas se voltaram para a palavra de Deus. Um período onde muitas coisas começaram a acontecer. No de 1798, quando termina exatamente os 1260 anos, de acordo com o Apocalipse, exatamente nesse ano, o Papa Pio VI ele é preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Ali, a cabeça da besta ela foi ferida de morte, né? Como diz Apocalipse. Então, no ano de 1798, quando termina esse fim, termina com a prisão do Papa Pio VI. Né? Muitas coisas começaram a acontecer. Né? Nós temos a queda das estrelas no ano de 1780, ou melhor, o eclipse solar, né? Sem que houvesse um alinhamento entre céu, terra e lua. Muitas coisas começaram a acontecer e as pessoas ficavam se perguntando o que está acontecendo. E elas se voltam para a Bíblia. E é aí que há um grande reavivamento da palavra de Deus. Todo mundo começa a se perguntar. E então, nós vamos para a igreja de Filadélfia, que está em Apocalipse 7 até o 13, que vai do ano de 1833 até o ano de 1844, também um período de reforma, e Deus levanta um homem chamado Guilherme Miller. Esse homem ele começa a estudar fervorosamente a Bíblia e ali houve um grande reavivamento pela palavra de Deus. Milhares de pessoas foram alcançadas. Esse período ficou conhecido nos Estados Unidos como o segundo grande reavivamento dos Estados Unidos. Algo fantástico. Deus começou a trabalhar no coração dessas pessoas e elas se voltaram para a palavra de Deus novamente. Né? Guilherme Miller, um grande estudioso da Bíblia, Deus levanta esse homem para conduzir esse povo, mas esse povo, eles ficaram assim, tão impressionados, aquilo estava mexendo muito com eles estudavam muito a Bíblia, e então eles achavam que Jesus iria voltar ali. E eles resolveram marcar uma data para a volta de Jesus. De acordo com uma profecia de Daniel, que está lá em Daniel 8, 14, que diz assim, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Eles interpretaram mal esse versículo e eles achavam que Jesus ia voltar no ano de 1844, no dia 22 de outubro de 1844. O que aconteceu? Jesus não voltou. Por quê? Porque o dia e a hora ninguém sabe. Você se lembra quando Jesus fala? Olha, o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. Né? Jesus era Deus, ele sabia. Ele estava aqui como homem, mas ele é Deus e ele sabia. Então ele diz, olha, o dia e a hora ninguém sabe. Então eles marcam para o dia 22 de outubro de 1844. E o que acontece? Jesus não volta. Né? Jesus não volta. E ali nós temos um grande desapontamento. Nós temos 3 grupos. O primeiro grupo, ele abandona a Bíblia, ele abandona Deus, não quer mais saber de nada, de religião. O segundo grupo, eles continuam marcando dados para a volta de Jesus até que desaparece. O terceiro grupo, que foi um povo sincero, eles se voltam para a palavra de Deus e eles olham para Apocalipse capítulo 10, no verso 11, e eles entenderam, é necessário que ainda profetize. E aquele grupo sincero, Deus guia eles novamente. E eles se veem como um povo profético, de acordo com Daniel, ou com Apocalipse capítulo 12, o verso 17, um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. A lei de Deus que havia começado a ser pisada
pelo chifre pequeno. Você se lembra quando Constantino muda lá o dia de guarda? Esse povo vem restaurando a verdade. Por quê? Porque foi um povo levantado por Deus. Deus guiou eles de acordo com Apocalipse capítulo 10. Você pode ver ali do verso 9 até o 11. Foi um povo que se manteve sincero. E Deus não deixou eles na mercê. E aí nós chegamos no período da igreja de Laodiceia, que vai a partir do ano de 1844, de acordo com Apocalipse 3:14. E aí nós não sabemos até quando vai. Mas sabemos, na verdade a gente sabe, vai até a volta de Jesus. Que coisa maravilhosa, não, meu amigo? Que coisa boa, meu irmão, minha irmã. E nós estamos nesse período, né? O período começou no ano de 1844. E onde vai terminar? Vai terminar com a volta de Jesus. E agora eu gostaria de te convidar a refletir em um texto que está aqui mesmo, em Apocalipse, capítulo 2, do 1 ao 2, onde diz o seguinte: a igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Aqui nós temos a igreja de Éfeso. Como eu falei no princípio, uma igreja pura, caracterizada pela pureza apostólica. Ali eles haviam recebido o Espírito Santo. Você se lembra no dia de Pentecostes, Atos capítulo 12? Eles foram cheios do Espírito Santo. Ali nós temos o começo, o início. Mas à medida que o tempo passou, a igreja foi se desviando. Como a gente viu, a partir da igreja de Pérgamo, ao invés da igreja influenciar os pagãos começaram a influenciar a igreja. Mas Deus teve um povo que se manteve firme pela verdade. E aí, nós chegamos à igreja de Laodiceia, o último período. Que é uma igreja morna, uma igreja que não é fria nem quente. Jesus falou: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Só que aí, eu gostaria de convidar em Apocalipse 3:20, ainda na igreja de Laodiceia, onde vai dizer o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O convite de Jesus para mim e para você hoje é que nós abramos a porta do nosso coração. Nós estamos mornos, nós não somos frios nem quentes. É o próprio Jesus que está falando. Mas sabe o conselho que ele nos dá? Olha, eu te aconselho que de mim você compre vestes brancas. Isso significa justiça, colírio, discernimento espiritual para ver as coisas de Deus mais a fundo. Deus, ele tem um povo sincero. Esse povo da igreja de Laodiceia é um povo morno. Mas ele vai e diz em Apocalipse 3:20, olha, eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar, vou ceiar com você e você comigo. Jesus está batendo a porta do seu coração. Ele quer que você abra a porta, ele quer entrar, ele não quer ficar do lado de fora. Só que ele não vai forçar isso. Sabe por quê? Quem força é o diabo. Quem força é o diabo. Mas Jesus, ele não vai te forçar nada. Mas se você abrir a porta do seu coração neste momento, ele vai te guiar. E você fará parte desse povo sincero de Deus. Aquele povo que ficou desapontado. Possivelmente, Deus vai guiá-los em todos os momentos. E eles vão organizar a igreja adventista do 7º dia. A igreja da qual eu faço parte. A igreja que talvez você que está assistindo faz parte. E a igreja talvez que você está assistindo e que não faz parte ainda, Deus está chamando também. Porque você é um sincero. Deus tem muitos sinceros que não são dessa igreja. E Ele deseja alcançá-los. Você se lembra de João 10:16? Ainda tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu gostaria de terminar, não vai estar no slide, com Apocalipse 3:21. Diz o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono. Amigo, eu faço um apelo para você neste momento. Não troque um reino que está preparado desde a fundação do mundo, uma coroa que Jesus vai te dar, por poucos prazeres aqui nessa terra. Não vale a pena. Mas se você abrir a porta do seu coração hoje, Jesus vai entrar. Ele vai tirar os móveis que você colocou, que você preparou, e Ele vai colocar as coisas dele lá dentro.
Ele vai fazer morada dentro de você. E Ele vai te guiar em todos os momentos. Que Deus os abençoe, que Deus te guie e te fortaleça na decisão que você irá tomar. Um abraço e nós nos vemos no próximo estudo.